A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Intercessão. Seja bem-vindo. Obrigado por sua companhia, onde você estiver nos assistindo neste momento. Deus abençoe você e toda a sua família através da Rede Brasil. Estamos no ar através da TV, no Canal 14, em Recife, região metropolitana e em todo o estado de Pernambuco através das repetidoras. Também estamos pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EADPE Oficial e pelo site www.eadpeplay.org.br. Quero convidá-lo para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Lucas, no capítulo 11, os versículos 5 ao versículo de número 13. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode acompanhar juntamente conosco, pois estaremos aí colocando na tela para você ler juntamente conosco. Vamos juntos? Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo e, se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos que ainda, e se não levante a dar-lhe por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver lhes der. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, batei e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abri-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Amém. Glória a Deus. No programa de hoje já contamos com a presença do evangelista Eliel Alves e do presbítero Israel Gomes. Pai do Senhor, evangelista, é um prazer tê-lo de novo conosco no programa Intercessão. Amém, pastor Jefferson. Para nós é um prazer muito grande poder estar de volta a este programa que tem uma aceitação nacional, né? Para a honra e glória do nome de Jesus. E também um abraço ao nosso amado pastor, que é também o mentor desta grande obra. Deus abençoe essa obra em nome de Jesus. Interessante. O senhor falando de uma aceitação nacional, eu encontrei recentemente um irmão me contando que assiste o programa em Portugal, lá na Porto da Madeira. Maravilha. Então, parece que a gente internacional. Já estamos atravessando, né, as fronteiras. É verdade. Que maravilha, né? E também estamos conosco aqui com o presbítero Israel Gomes. É uma bênção tê-lo conosco hoje, Pai do Senhor de Deus. Pai do Senhor, pastor Jefferson. Pai do Senhor, pastor Eliel. Amém. Quero agradecer a Deus, primeiramente, em poder estar aqui, neste lugar tão maravilhoso. Agradecer ao nosso amado pastor, presidente, né, que tem sempre nos dado essa oportunidade de estar aqui, cooperando, compartilhando. Agradecendo ao Senhor também, e a todos que nos ouvem, nos escutam, e que Deus possa, através deste programa, mais uma vez, estar abençoando a todos em nome de Jesus. Maravilha, né? O evangelista Eliel coordena a área 19. Área 19 ali em Rio Doce, Rio né? Doce. Muito bem. E o presbítero Israel dá uma assistência ali também naquela área, na congregação? Nós cooperamos com o pastor, presidente, e com o coordenador da área, o pastor Eliel, na congregação de Avenida Nápoles. Maravilha, né? E para nós é uma alegria tê-los conosco aqui no programa Intercessão, né? Mas antes de a gente estar comentando sobre o assunto de hoje, nós vamos começar orando ao Senhor. Vou pedir ao evangelista Eliel para nos levar em oração. Amém, pastor. Assim oremos. Senhor nosso Deus, bondoso Pai que estás nos céus, te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos no programa Intercessão, suplicando, pedindo pelas vidas. Senhor, estende as tuas mãos sobre cada um de nós, a nossa nação, a nossa família. Deus, os poderes que regem essa nação, tu tens a eficácia, Senhor, de agir de forma sobrenatural
Deus usa cada um de nós neste momento para que possamos alcançar o objetivo, Senhor, que é levar os ouvintes a entrar pelo caminho da súplica e da intercessão. Ainda que tudo seja contrário, mas o poder da fé e da súplica alcança o objetivo. Deus, obrigado por tudo, é assim que te pedimos e rogamos hoje e para sempre. Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema da nossa palestra hoje é sobre intercedendo com ousadia. E no programa de hoje refletiremos sobre a importância de interceder com ousadia. Por isso refletiremos na parábola do amigo importuno, conforme Lucas capítulo 11, versículos 5 a 13. Portanto, gostaríamos de saber que parábola foi essa ensinada por Jesus, evangelista Eliel, presbítero Israel Gomes. Interessante, pastor, esse momento assim, desse texto, não é? E o tema em foco é muito atualíssimo, por sinal, acerca da intercessão, porque uma parábola, ela tem uma função alegórica com o propósito de trazer uma mensagem, trazer uma palavra. E eu entendo que a importância dessa parábola era o mestre Cristo ensinando aos seus discípulos justamente o princípio da intercessão, que é fundamental na vida do crente. O cristão, por sinal, você que me escuta, nós não podemos perder esta linha de raciocínio e de propósito, de não perdermos o foco para estarmos voltados para a intercessão, que é algo que o ser humano ele entra numa dimensão mais profunda na oração. A intercessão, ela tem essa visão, pastor, irmão Israel, quando a pessoa está no altar de Deus, ele entra numa dimensão mais profunda, eu vou dizer, com mais intensidade. Eu digo assim, a intercessão é isto, há mais intensidade na oração do crente. E é justamente isso que o mestre foca para os discípulos, para que aquela parábola trouxesse para eles uma grande mensagem de edificação, de despertamento e de aspecto moral até. Esse é o foco da parábola. Maravilha, né? Israel? E aqui a gente percebe, a gente vê que o mestre Jesus, através dessa parábola, ele quis ensinar aos discípulos, aos apóstolos e a todos nós que através de uma verdadeira amizade não pode haver um interrompimento. E ele já estava querendo também mostrar ali acerca da intercessão. Até porque eu anotei aqui, pastor Léo, pastor Jefferson, através de uma amizade verdadeira é quando passamos por dificuldades. E quando passamos por dificuldades, um fato aí nessa questão que não pode passar desapercebido é que na parábola ele mostra exatamente quanto à questão da intercessão. Aquele amigo foi lá onde estava o outro amigo para atender um outro amigo. Então, não tinha barreiras. Se não havia barreiras, ele tinha o direito completamente de chegar lá onde estava o amigo e de pedir 3 pães e ser atendido, mesmo sabendo que poderia receber ou não. Ou como se diz, o não ele já tinha. Ele foi em busca do sim. E somando assim, pastor, é interessante a colocação, que são 3 amigos. Um amigo conta o problema a um amigo, para aquele amigo resolver o problema. E aquele amigo que ouviu o problema tinha outro amigo. Interessante, né? Um amigo do amigo do amigo. Eu achei interessante o senhor falando aí, eu pensei aqui, rapidinho, que o amigo necessitado precisava de 3 pães. Ninguém sabe para quê. É possível também que ele já queria socorrer um outro amigo. Outro amigo, ninguém sabe, ninguém né? sabe, verdade. A gente podia dizer que essa parábola aqui é a parábola dos amigos, do amigo. Do amigo. Mas é interessante que, o senhor falando aqui, é que quando ele chegou na casa do amigo, o amigo não tinha. E ele poderia muito bem ter dito ao amigo, rapaz, felizmente eu não tenho não tenho como fazer.
Só que era um amigo. E o amigo, então, não quis deixar o amigo, então ele vai em busca ele procura uma saída. Uma saída. Ele não se deixa vencido, né? Às vezes tem casos que chega pra gente, casos sem solução. O camarada conta uma história e a gente não vê nenhuma saída, não vê nenhuma solução. A gente poderia muito bem despedir o cara vazio, mas o amor, né? O amor do intercessor, ele vai um pouco mais além, né? O amor leva a gente um pouco mais além a fazer coisas que vai de encontro até a nossa timidez, a gente às vezes até, mas a gente vai buscar porque está vendo que o camarada precisa. E quando há, pastor, esse verdadeiro laço de amizade, as dificuldades e os incômodos, eles são dirimidos. O senhor disse uma coisa interessante que no começo da sua fala, aí o senhor falou, era para ter anotado, mas o senhor disse uma coisa interessante, que não, é como que não existe barreira, não é para você ir ao amigo. Não existe dificuldades para alguém ir a um amigo. Né? Até porque se houver barreiras ou algum ruído quanto ao intercessor, então o fio, diria assim, o fio de ligação, de comunicação vai ser rompido. E desde que haja uma verdadeira amizade, os incômodos, os subterfúgios, aquilo que não está dentro do que é para acontecer, eles são eliminados. É fundamental a colocação tanto do senhor, pastor Edmond Israel, porque quando existe esse laço de amizade, as situações de necessidade, elas são eliminadas. Porque a sorte, vamos dizer assim, desse cidadão era que ele tinha um amigo e aquele amigo tinha outro amigo. Então, como é importante ter amigos, né? Amigos, é muito importante. Porque... Diz que amigo mais chegado do que irmão, é Cristo, né? Eu estou me lembrando agora a importância de ter um amigo, me lembrei de Daniel, né? Porque o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, esqueceu do sonho e chamou todos os sábios, magos, astrólogos de Babilônia e disse, olha, eu tive um sonho e eu me esqueci. E eu sei que esse sonho tem algum significado. Eu quero que você me diga o que foi que eu sonhei e me dê interpretação. Coisa difícil, né? Eles chegaram a dizer, rapaz, nunca nenhum monarca exigiu tanto, não tem como. Pelo menos o senhor conta o sonho pra gente. Mas ele então disse, não, vocês não estão me servindo de nada. Então, se vocês não me servem, então pode mandar matar. E Daniel estava entre eles, né? E quando ele é já conduzido para a morte, aí Daniel diz assim, diga o rei que me deu um tempo. Eu tenho amigos. Tem amigos. E foram lá falar com um amigo e passaram a noite em oração. E Deus, então, veio com aquela grande resposta, deu o sonho e a interpretação. A importante de um intercessor ser amigo e ter amigo, né? Aí, pastor, ainda com relação aos amigos, me permite dizer, nós somos aqui em 3 amigos também. E estamos procurando estar dentro do foco dos 3 amigos, dos 3 pães, não é? E que ele conseguiu. Aí me lembro agora, me vem à mente aquele versículo que está lá em Salmos, de número 24, bem conhecido, né? Versículo 3 e o versículo 4. O intercessor, para chegar lá, ele tem que ter força de vontade, ele tem que ter submissão, ele tem que ter vida de altar, ele tem que ter vida consagrada. Aí o salmista diz, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não jura enganosamente, a sua alma vaidade. Se não for o finalzinho ele assim... entrega a sua alma, parece que não entrega a sua alma vaidade. É o Salmo... É bom Salmos 23... 23 não. Salmo 24, desculpa. Salmos 24, versículo de número 3 e o versículo de número 4 também. Ele diz assim, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aí vem a resposta no versículo de número 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E aquele amigo intercessor, ele tinha segurança, ele tinha confiança, primeiramente em Deus, através dessa
parábola, e que aqui, uma anotação que eu fiz, ele diz, quando há verdadeira amizade, os incômodos, eles são ignorados. Isso. E bom, né? O senhor falando isso aí, e citando esse texto, eu me lembrei do profeta Amós, que diz assim, andarão dois juntos, Não estiver de Isso. acordo. se não estiver de acordo. Quer dizer, para o intercessor, ele ter ousadia para entrar na presença de Deus, para ele tem que estar de acordo com Deus. Ele tem que viver a vida de acordo com Deus para poder ser aceito, né? Correto. Porque se você tem um amigo que não anda, que anda fora, e então você já não tem como manter essa amizade, né? Relação, E como é importante essa parábola do amigo, né? Do amigo importuno, né? E a gente vê aí que o Senhor Jesus, como mestre que o Presbítero Israel falou, ele estava sempre ensinando. E ele criou aí uma parábola para trazer um grande ensinamento sobre o valor da amizade e também o valor da ousadia na intercessão. Mas a gente vê aí que a primeira característica da parábola é que Jesus ele chamou o intercessor de amigo, né? Ele chamou o intercessor de amigo no versículo 5. Consequentemente, é importante saber se o intercessor precisa ter algum relacionamento com Deus. Portanto, como e por que esse relacionamento deve ser nutrido? A gente já falou aqui que o intercessor tem que estar de acordo com Deus. Como é que ele deve ser nutrido, esse relacionamento? É uma pergunta interessante. Porque aí eu pergunto, uma pergunta ou outra pergunta. E Deus chama Abraão de amigo. Eu entendo que, dentro da sua pergunta, pastor, e os demais espectadores, para nutrir esse princípio, é necessário comunhão. Não existe nada que possa melhorar uma relação entre eu e Deus, para nutrir esse princípio, a não ser o princípio da comunhão com Deus. É algo que inseparável na vida de alguém que professa a fé, não ter essa ligação, esse elo entre o homem e Deus. Então não se pode ser um verdadeiro intercessor se não tiver uma perfeita comunhão com Deus. Isto aí é inseparável, então não pode. Como? Então o mestre leva os discípulos a primarem também por esse aspecto. Porque se aquele rapaz que foi pedir de forma inoportuna o auxílio ao amigo, se não tivesse comunhão com aquele amigo, não tinha sido atendido. Há uma lição muito grande, prática para nós hoje, nos dias atuais, onde o mestre deixou esse legado para nós. Então, é necessária a comunhão para poder receber esse feedback. Não é somente sermos amigos de Deus, mas Deus ser nosso Ser o nosso amigo, é verdade, é verdade. E não somente Deus ser nosso amigo, mas também nós sermos amigos. Amigo de Deus. A relação, né? É um feedback, é a relação entre nós e Deus. É a lição que eu aprendo nessa parábola. É fundamental. E isto se constitui, entendo eu, como uma responsabilidade muito grande. Ser amigo de Deus, se aproximar de Deus. Então, eu tive pensando assim, é necessário, para nutrir tudo isto aí, é necessário ter um relacionamento exclusivo e sempre com Deus, em todos os aspectos. E eu também pensei que esses aspectos, essa vida da pessoa, ela deve ser bem nutrida, com oração, com jejum, com consagração, ter o foco, não sair do foco, estar ligado sempre com Deus, para obter as respostas. É porque, meu irmão, é tão importante, pastor, essa relação de comunhão. Sim. Que Deus disse, eu não vou ocultar de Abraão, meu amigo. E o senhor, desculpa, mas o senhor falou aí em comunhão. Eu aprendi com os nossos pastores, e sempre eu chego lá na igreja, eu já tenho dito isso ao senhor, lá na congregação, e eu tenho dito, nós precisamos, como bons intercessores, como crentes salvos em Jesus Cristo, ter comunhão com os céus, ter comunhão com Deus e ter comunhão com a igreja. Que eu chamo comunhão na vertical
Sim. e comunhão na horizontal. Verdade. Pastor, Maravilha. só para somar e contribuindo com um pensamento que eu iniciei, se não houvesse o princípio de comunhão de Abraão com Deus e Deus com Abraão, Deus não tinha dado a resposta que deu e o livramento que deu a ele em relação a Sodoma e Gomorra. Não tinha como. Não tinha salvado o seu Seu sobrinho, sobrinho, né? Seu sobrinho. Porque a Bíblia diz assim, e lembrou-se Deus de Abraão. Lembrou-se de Deus. E tirou por causa da logo. relação que ele tinha com Deus. A amizade que ele tinha com Deus. A amizade, ela traz uma certa garantia de ousadia. Né? Ousadia. Porque é seu amigo. E o amigo, ele tem liberdade para falar com o outro. Verdade, né? verdade. A amizade facilita. Então, você que está assistindo, está conosco aqui, eu creio também nesse programa, cultuando com a gente, já sabe que para poder desfrutar da amizade de Deus, é preciso ter comunhão com Deus. É preciso nutrir, não é? É preciso conservar. Porque uma boa amizade a gente tem que conservar ela, né? E principalmente com Deus nós temos que conservar uma amizade sadia, uma amizade constante, contínua, porque Deus, ele verdadeiramente, ele se inclina para ouvir. Ora, se ele se inclina para ouvir o clamor daquele que não vive de acordo com ele, quanto mais daquele que tem comunhão com ele. Né? A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, ainda pecadores, éramos inimigos de Deus. Né? E Tiago diz que todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então nós éramos inimigos de Deus, separados da comunhão com Deus, conforme Paulo escreve aos Efésios, né? E a gente vê aí essa realidade. Então, se quisermos desfrutar, precisamos manter comunhão com Deus, nutrir esta amizade com o Senhor. Né? Eu me lembrei do profeta Elias. Se ele não nutrisse, ou se ele não procurasse nutrir essa comunhão, conforme está escrito lá em 1 Reis, capítulo 18, mais precisamente lá no versículo 38, com relação aos profetas de Baal, mas Elias, com ousadia e com essa comunhão que ele tinha com Deus, ele foi lá e fez aquela oração. Os profetas de Baal, como todos já sabem, mas Elias orou e pediu a Deus que respondesse com fogo. Ele intercedeu a Deus pelo povo, naquele momento ali. E Deus escutou. Isso é comunhão. Não é? Deus ouviu a oração de Elias. Maravilha, não é? Então a gente vê o quanto é importante. A primeira característica dessa parábola é que o Senhor Jesus chamou o intercessor de amigo, não é? E a segunda característica dessa parábola, a gente vê que o amigo chegou em um momento inoportuno, à meia-noite. Será que biblicamente existe um horário específico para o intercessor orar? Servo de Israel? Pastor, não existe especificamente. No meu entendimento, não existe. Eu não vi em canto nenhum escrito também. Vem a tal hora. Marcar numa agenda. Marcar a agenda, hein? Um certo dia, pastor, eu acho que eu posso falar isso aqui, mas eu procurei, assim, ajudar aquela pessoa. Um determinado irmão estava precisando que um outro fizesse uma oração. Preciso que faça uma oração por mim. Preciso que faça uma oração por mim. Aí o outro disse, eu não tenho tempo agora não. Eu escutei aquilo. Eu parei e chamei os dois. Eu digo, nós vamos orar por ele agora. Precisamos orar por ele. Depois da oração, meu irmão, o senhor vai. Agora, se o senhor não quiser ficar, eu também não vou lhe obrigar, mas a gente vai orar por ele agora. Eu ia passando, ouvi aquilo, entendeu? E nós oramos, e Jesus abençoou. Amém. Né? E eu entendo que não tem horário específico, não, para isto aí. Conforme está escrito lá em 2 Tessalonicenses, né? 5:17, orai sem cessar. Orai sem cessar. Inclusive, pastor,
eu fiz uma anotação aqui e gostaria de ressaltar isto. O senhor sabe que nos princípios da nossa igreja, com a chegada do saudoso pastor Joel, nosso primeiro missionário, tudo, então as coisas não eram tão fáceis, diria assim. Mas ele era um homem compenetrado, ele era um homem que gostava de orar, ele era um intercessor. E uns certos tempos aí atrás, eu conversando com a filha dele, a irmã Ruth Carlson, então ela me disse que pastor Joel, preocupado, pedindo a Deus pela obra, o desenvolvimento da obra, então ele intercedia por o trabalho do Senhor aqui em Pernambuco já naqueles dias. E tem momentos que ele entrava, no quarto de manhã, passava o dia todinho. Irmã Signe, irmã Ruth, Ragnar, que era o filho dele também, tinha vontade de ir lá, bater na porta e chamar, um tanto assim, de preocupação. Mas ele, antes de entrar, ele dizia: ninguém me incomoda. Eu vou orar, eu vou falar com Deus. Ninguém me incomoda. Mas eles ficavam tão preocupados lá que chegava a hora do café, algum lanche, almoço, a janta, e ele lá. E em determinado momento ele dizia: só saio daqui quando Deus me responder. Elas iam pela brechinha da fechadura e olhar se estava tudo bem. E ele estava lá. Muitas vezes com o rosto no pó, mas estava lá. Aí dava para ele ver, elas verem. Então elas diziam uma para as outras: não, vamos deixar ele lá, ele está falando com Deus. E aí a gente vê, voltando um pouco, que essa comunhão, não se tem. Volto a dizer novamente, não se tem, Deus não tem agenda. É qualquer hora, qualquer momento, qualquer instante. Moisés, Sim, senhor. pastor, eu tive na minha vida uma experiência em relação ao horário da intercessão. Para mim isso marcou a minha história. E assim que eu casei, a minha esposa engravidou. E eu sempre fui louco para ser pai, como eu sou pai. Mais ou menos 4 meses, 5 meses de gestação. Eu não tinha convênio, não tinha dinheiro, desempregado naquela época. Aí era mais ou menos umas 3 da manhã. Não tem horário. É interessante isso. A colocação é bem interessante, não tem horário. Umas 3 da manhã, mais ou menos, ela bate-me assim: meu filho, eu estou morrendo. Como? Morrendo? Sim. Quando eu me acordei, que eu olhei para ela, minha esposa é branquinha, estava verde. Eu disse: meu Deus, e agora? Eu não tive outra coisa, interceder. Caí de joelho, eu não sei como é que foi aquilo, botei as mãos na barriga, a barriguinha dela, meu Deus, ela verde. Pastor, irmão Israel, eu fiz uma oração que até hoje eu preciso fazer aquela oração de intercessão. Amém. Eu disse: Deus, veja agora, me ajuda, me socorra. Eu contando naquela intercessão o meu estado, desempregado, sem convênio. É interessante, a ação de Deus, ela é tão assim sobrenatural que a gente fica sem entender como é importante a intercessão. E pastor, quando eu disse: Jesus, vem agora, ela fez assim: ai, para mim ela morreu, pegou no sono. Um negócio incrível. E ali eu peguei no sono, pastor. Peguei no sono. Quando eu me acordo de manhã, está a esposa na beira do fogão fazendo café. E Deus, né, pastor? Deus, muitas vezes, diante de um fato como esse, muito bem empregado, como o senhor falou aí, Deus, ele quer que a gente continue sendo intercessor. Amém. É exatamente na hora mais difícil, ele está ali bem pertinho,
E às vezes a gente corre, quer ir para um médico, um hospital, uma coisa, e Deus estará ali, É verdade. querendo trabalhar. Que maravilha, né? Graças a Deus. Olha, o programa está muito bom, estamos vendo aí, e o quanto é importante o intercessor aproveitar o nosso Deus, porque Ele está à disposição da gente 24 horas por dia. É verdade. Mas ainda temos outras perguntas, mas a gente vai a um breve intervalo. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Graças a Deus, estamos de volta ao programa Intercessão. Estamos falando sobre a ousadia do intercessor e tomamos como base a parábola do amigo importuno, né? A terceira característica apresentada aqui nessa parábola é que o intercessor, ele foi bastante específico, né? Ele disse, empresta-me 3 pães. As Escrituras Sagradas mostram que Abraão intercedeu por Sodoma, como já comentamos aqui, né? Sodoma e Gomorra. E também ele foi específico na sua intercessão. Também Moisés intercedeu por Israel de forma específica. Muitos outros servos de Deus intercederam de forma específica. Por conseguinte, por que a intercessão deve ser específica, evangelista Eliel? É interessante porque ser específico é ser definido. Quando você é específico, você define o que você quer, o que você precisa e o que você almeja. Então a intercessão é interessante nesse aspecto, porque nela você expõe ou a sua ou de outrem, ou qualquer necessidade, especificando a Deus aquele problema. Exemplo, quando Jesus se encontrou, lembra, com o cego, Jesus foi definido com ele. E ele foi com Jesus. O que queres que eu te faça? Ele foi prático. Eu quero ver. Então, na intercessão, o indivíduo, a pessoa que eleva a Deus naquele momento, deve ser prático. O que é que você precisa? Qual a sua necessidade? Exponha, seja claro, seja objetivo. Lembre que a parábola, o amigo foi definido. Eu quero 3 pães. Ele não pediu nem mais, nem menos. Ele foi definido no seu pedido, dentro da sua necessidade. Aqueles 3 pães, pastor Jefferson e Moisés, era autossuficiente para suprir a sua necessidade em relação ao amigo. Então é fundamental que a pessoa tenha esse aspecto. Seja definido na sua intercessão. O senhor me fez lembrar quando Deus apareceu em sonhos a Salomão, né? Ele pede-me o que queres. Né? Ele disse, eu quero sabedoria. Foi definido. Entrar e sair do meio do seu povo. Ele foi definido, muito específico. definido. Como é importante, né? No permite Israel, o intercessor ser específico na sua oração. Aí só me vem, diante de tudo que os irmãos já falaram, a nossa campanha estadual de oração. Específica. A sua especificidade. Né? Nosso pastor colocou lá aqueles 5 pontos para que a igreja estivesse em contínua oração, intercedendo. E Jesus tem dado vitória. Amém. Aí me faz lembrar de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 55, e o versículo 8, né? Que nos fala, nos mostra, porque os meus pensamentos, diz o Senhor, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Aí é quando vem alguém que está nos ouvindo agora, nesse momento, eu quero dizer em nome de Jesus, o que você quer, o que você deseja, o que você precisa, você já vem orando, vem buscando, vem pedindo ao Senhor, continue batendo, pedindo, implorando, rogando, e o Senhor da seara há de lhe dar a resposta. É interessante, o senhor abriu uma porta aí muito interessante aqui, enquanto o senhor falava aí, eu me lembrei
de João, a carta de João, que parece que é o capítulo 5, versículo 14, que diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Né? Ele nos ouve. Jesus até disse na parábola do amigo de importuno, né? Qual é o filho que pedindo um pão, né? Lhe dará uma pedra, um ovo, o pai lhe dará uma serpente. Então, Deus ele dará de acordo, claro, com a sua vontade, desde que a vontade do intercessor também esteja de acordo com a sua vontade. Isso abriu uma porta interessante. Porque assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Né? Então o intercessor, quando ele conhece os pensamentos de Deus, ele comunga com os pensamentos de Deus, ele tem mais ousadia para chegar à presença de Deus. Né? Ele tem ousadia para pedir. Certamente aquele amigo da parábola, ele sabia que aquele amigo, ele era solícito, era uma pessoa que se preocupava com o próximo, já havia socorrido ele em outras vezes, ou demonstrou compaixão para com alguém que era necessitado. Então, ele não teve nenhuma dificuldade aí, o amigo, para pedir, porque sabia que o amigo, ele já tinha um coração generoso. Ele era um coração generoso. Então, essa generosidade fez com que ele tivesse essa liberdade de chegar mais uma vez na certeza de que ele atenderia a ele por conta do seu coração generoso. Como é importante o intercessor conhecer, né, a vontade de Deus, conhecer o pensamento de Deus. Porque até nós encontramos, pastor, corroborando aí com a vossa colocação, Jesus foi muito definido também com os apóstolos. Pós morte e ressurreição, houve uma dispersão, uma descontração dos discípulos, porque os discípulos estavam agregados a Cristo. Pós-morte, foi desagregado. Então ficaram sem a presença física do Mestre. Mas ele fez uma promessa. Ou seja, até o próprio Cristo mostrou aos discípulos que era algo definido. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então eles tinham que estar orando, pedindo o revestimento. Isso, baseado no que foi definido. Interessante isso, né? Baseado no que foi definido pelo próprio Mestre. Ficai lá. Até, e aproveitando, pastor Jeff e os demais amigos que me escutam, que o fluir, ou mover, a fusão do Espírito, ela foi tão pujante pós 10 dias e, consequentemente, está baseado naquela visão ou decisão de Cristo pela qual ele deu para eles ficar na cidade de Jerusalém. Ou seja perseverante, constante naquilo que você deseja em relação ao propósito de Deus. E interessante o senhor falando sobre buscar o revestimento, o poder do Espírito Santo. A gente vê que esta parábola aqui, ela traz essa ideia, né? Porque no versículo 3 diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vos dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem, né? Está fundamentado isso aí. Está fundamentado, né? Porque o intercessor, ele tem que ser objetivo na sua intercessão. Como vimos. E rapidamente, pastor Jefferson, pastor Liel, Efésios capítulo 3, vou tão somente citar. Efésios capítulo 3, versículo 14. Aí o apóstolo Paulo chega com esse mesmo raciocínio que nós estamos aqui. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus. Aí o 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Deixa eu somar com o senhor. Amém. Por esta causa me ponho. Que causa? Exato. Verdade. Paulo foi definido aí. A causa era a obra. Há uma expressão que ele fala em Efésios, que ele diz: Paulo, o preso. Preso por quem? E por quê?
ele revela que ele é preso por Cristo, preso em Cristo, né? E aqui, por esta causa, a obra, a dificuldade, os problemas, né? Então, quando o senhor e a senhora estiver passando por dificuldades, especifique, seja objetivo, não é verdade? Direcione a Deus a sua necessidade, porque o Pai que está nos céus não negará nenhum bem aos seus filhos. Maravilha. Nós vamos já à próxima pergunta, mas estou falando sobre esse Paulo, eu me lembrei que ele escreve aos Colossenses no capítulo 1 e o versículo 9, quando ele recebe a notícia de Epáfras sobre a igreja de Colosso, aí ele diz no versículo 9 aqui, ele diz uma coisa interessante, ele diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, ou seja, o relato, né, de Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Específico. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Era específico. Específico. Né? Amém. Que Deus abençoe, que sejamos específicos na nossa oração. Agora, claro, né, que a gente procura conhecer a vontade de Deus. Mas ainda na quarta característica que o intercessor estava pedindo, a gente vê que ele não estava pedindo apenas para si, né? Ele estava pedindo para si. Ele estava pedindo por um amigo. É a quarta característica que a gente vê nessa parábola, é que ele estava pedindo por um amigo. Nesse caso, vemos a empatia e a ousadia como elementos motivacionais para o intercessor buscar ajuda, né? Por que esses elementos são importantes? Porque em si, eu entendo assim, pastor, que o termo intercessão já nos dá uma ideia do sentido. Porque o interceder é quando você se interpõe entre duas pessoas. É quando você media uma situação. O intercessor é o mediador. Ele está rogando em prol de. Ele está pedindo para quem? Para alguém. Então, o intercessor, ele é aquela pessoa que está pedindo em favor de alguém que está necessitado. Então, a mediação, ela tem essa função da intercessão. Então, é interessante isso aí, para que os irmãos que me escutam possam entender que a intercessão é uma mediação. Alguém está pedindo por alguém. E é justamente o que fez... Empatia, né? A empatia. Fez o moço da parábola. Ele pediu por alguém. Ele não estava necessitado. Ele se colocou no lugar da pessoa. Que coisa interessante. Como o intercessor tem um papel fundamental, meu irmão, minha irmã que me escuta, porque quando eu intercedo, eu estou, pastor, assumindo o lugar daquela pessoa, daquele indivíduo que precisa. Isso é fundamental. Foi o que Cristo fez por nós. Assumiu o meu lugar. Tomou o nosso lugar. Isso é prático. Ele tomou o nosso lugar, assumindo uma culpa que não era sua. Ele viveu a vida que nós vivemos. E justamente. Ele sentiu as nossas tentações. Justamente. Ele sentiu as nossas dores. Ele se identificou conosco, não é? Com o homem, é verdade. Coisa interessante. Como é importante, não é, o intercessor ele ter essa empatia e essa ousadia. A ousadia e a empatia são importantes. Nós estamos vendo aqui, o presbítero Israel aí está com o coração abrasado aí. Não, mas eu estou achando assim, importantíssima a fala dos senhores. Que a gente aprende, a gente chega aqui e aprende também, não é? E eu estava, enquanto os senhores falavam, eu estava pensando aqui com relação à questão da empatia. Às vezes a gente vai no médico e volta reclamando, falando que aquele médico não houve empatia. E isto é muito importante, que haja essa empatia na igreja, entre nós. Inclusive tem aquele versículo, quando o pastor Eliel falava, eu me lembrei do versículo que está, acredito que seja 4:29 de Atos. Ou melhor, Filipenses, corrigindo, Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4.
Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. É verdade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ou seja, é renúncia, não é, pastor? Deve haver renúncia. Não atente, né? Não, e já diz o versículo 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, Isso. mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, não fique só centrado em você, mas também se preocupe com o seu. Aí teve razão demais. Está dentro da parábola esse texto. Aí teve razão demais o amigo se levantar, atender o outro amigo, para que o outro amigo atendesse ao outro amigo, pegar os 3 pães, levar, como foi dito no início, desarrumou toda a logística dele, depois ao deitar-se, arrumou tudo novamente, não é? E Deus se agrada disso. Que maravilha, né? Como é importante o intercessor se colocar no lugar do outro, porque quando você se coloca no lugar do outro, você pede pelo outro como se estivesse pedindo para você, né? Isso. É interessante, né? Positivo. Ele vai buscar ajuda como se estivesse necessitado, porque, na verdade, quando a coisa é com você, enquanto está acontecendo com alguém, você até ignora, mas quando a coisa aperta com você, quando a fome bate na sua porta, quando o desemprego bate na sua porta, quando a situação, aí você fica querendo logo resolver o problema, né? Então o intercessor, ele é aquele que se coloca no lugar do outro, ele sente a dor do outro, né? Que bom, que bom. Que maravilha, que Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Estamos aprendendo muito com essa parábola do amigo importuno, mas nós ainda temos uma pergunta aqui e queremos compartilhar com os nossos queridos irmãos. O final da parábola, ela é caracterizada por Jesus instigando os discípulos a serem ousados na intercessão. A gente vê nos versículos 9 a 13, né? Sendo assim, qual é a importância da ousadia na hora do clamor intercessor, evangelista Eliel? Da ousadia, eu posso até também somar com a sua pessoa que essa ousadia deve estar associada à insistência, à constância. Porque se você não tem ousadia, não tem insistência, a pessoa não alcança o seu objetivo. Se aquele amigo que foi incomodar aquele cidadão, aquela hora, não fosse perseverante, não tinha conseguido os pães. É interessante, porque o Senhor Jesus diz assim, ele se levantou não por causa que era seu amigo, mas por causa da sua importunação. A insistência. Ele foi insistente. Eu quero socorrer um amigo que está precisando. Mas se eu não atender ele, não vou dormir hoje. Entendeu? Então, ou se eu me socorro, não dorme. Verdade. Das duas, uma. Então, é fundamental, a colocação que o senhor colocou é importante, porque se aquele cidadão não fosse insistente, ele não tinha recebido os pães para socorrer a pessoa necessitada. Então é fundamental que as pessoas entendam isso. Não desista, seja insistente no seu propósito, no seu pedido, no seu desejo, não perca o seu foco, porque Deus não vai lhe deixar sem resposta. Glória. Glória a Deus, né? Amém. E a gente vê, né, presbítero Israel, que o Senhor Jesus, ele dá ênfase à ousadia na intercessão, porque também a gente vê uma outra parábola muito parecida com essa, que é no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, né? Sim. E fala sobre a parábola do juiz iníquo. E ele começa assim no capítulo 18, dizendo assim, e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí ele conta uma história. Havia na cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também aquela mesma cidade, certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. Insistência. A insistência. A insistência. E é interessante que Jesus continua dizendo assim, e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí ele diz uma coisa interessante,
Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Quer dizer que o que leva o intercessor a ter ousadia e a persistir na sua intercessão é a fé. Isso. É a confiança de que o amigo vai atendê-lo. Interessante, não é? E eu fui para o dicionarista, né? E eu fui querer pesquisar ainda um pouco mais sobre ousadia. E eu encontrei o seguinte: ousadia quer dizer coragem. Se ele não tivesse coragem, ele não tinha ido lá, não. Mas coragem, qualidade, segurança, valor, ânimo, brio, tudo isso é o que significa ousadia. É por isso que, graças a Deus, nós temos sido ousados. Porque para a gente chegar até aqui, precisa ser ousado mesmo e precisa fazê-lo assim. Mas em Atos capítulo 4, para encerrar aqui, pastor, Atos capítulo 4 e versículo 31. E a ousadia na vida do crente é muito importante. E tendo eles orado, veja, tudo é oração, não é? E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Não é? Tem que ter empatia, ou seja, renúncia para certas coisas, se colocar no lugar do outro, e tem que ser ousado, em nome de Jesus, e deixar o Espírito Santo usar. É importante, né? Então, a gente vê que a ousadia, ela é indispensável, né? E a Bíblia diz, não me lembro agora, estou tentando me lembrar aqui de um texto lá em Hebreus, que diz assim: tendo porém ousadia, né, para entrar no Santo dos Santos. Né? 12, pastor. Eu não estou lembrado aqui o texto agora, mas me veio à mente esse versículo, tendo porém ousadia para entrar no santuário, né? Hebreus, pastor. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 19. Versículo 19, muito bem. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, o intercessor é aquele que tem ousadia para entrar na presença de Deus, até porque Jesus, ele abriu esse caminho para nós. Né? Sim. O caminho, a porta está aberta. Sim, ele verdade. disse: e tudo quanto pedir em meu nome. Então, ele nos deu o privilégio de ter acesso direto ao Pai por causa do que ele fez por nós no Calvário, né? Pelo sangue de Jesus. Então, o intercessor, ele tem aí o sangue de Jesus que o aproximou de Deus. E Paulo diz lá em Efésios que nós que estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Então, nós como intercessores, nessa dispensação em que vivemos, somos a geração mais privilegiada de todos os tempos, né? Porque Jesus morreu, rasgou o véu, a porta está aberta, temos acesso, temos liberdade e temos que utilizar-se dessas ferramentas, a fé, a confiança, na certeza de que o nosso Deus, ele ouve a nossa oração. Que bom, não é? E, pastor, me permita, só para, acho que já está finalizando, Atos capítulo 4, versículo 13, quando fala que, exatamente, devido à ousadia, à empatia, aí nós encontramos aí que Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e eram indoutos, mas estiveram com Jesus. Então, quem anda com Jesus tem ousadia, né? Que maravilha. Meus queridos irmãos, tinha muito ainda que comentar sobre esse assunto, né? Mas o tempo chegou. E nós agradecemos a você que esteve conosco até este momento. Queremos agradecer ao evangelista Eliel Alves, um prazer, e o presbítero Israel. Fique à vontade para trazer suas considerações finais.
Amém, meus amados irmãos, para nós foi um prazer. Esperamos, né, ter contribuído para que o irmão e a irmã possa desfrutar dessas experiências e orientações para a sua vida cristã e a sua maturidade espiritual. Nunca esqueça, quer vitória? Continue intercedendo. Amém. Presbítero Israel. Eu quero também, pastor, dizer que para nós foi um momento assim ímpar, né? Muito importante a gente estar aqui, como disse anteriormente, aprendendo e cooperando e colaborando também com os irmãos. Sou muito grato mais uma vez a Deus e você que está aí a nos ouvir, que você possa continuar, como já foi dito, intercedendo, buscando, sempre indo em frente. Retroceder nunca, É verdade. mas permanecer no altar Amém. do Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que bom que estarmos aqui conversando sobre este assunto tão importante. Antes de começarmos o programa, o presbítero Israel ele trouxe um assunto sobre o missionário Joel Carlson, né? Acerca de uma irmã que estava com a filha sofrendo com um espírito maligno, né? Sim, Foi a filha, né? foi. E ela foi em busca do servo de Deus para que ele fosse lá expulsar aquele espírito maligno que estava perturbando aquela criança, né? Então, quanto a isso que o pastor Jefferson iniciou falando, é que tinha uma pessoa próxima à casa do pastor Joel Carlson e aquela pessoa estava endemoniada, muito aflita, e a mãe dela foi lá pedir oração e querer que o pastor fosse lá. E o pastor disse, ela está onde? Está em casa. Ele prontamente de lá mesmo disse, pode-se embora. Eu vou orar por ela daqui, estendeu a mão para lá. Eita Deus. E Jesus curou imediatamente. Amém. E deu saúde. Amém. Maravilha, né? A moça ficou liberta completamente. Como é importante o intercessor manter esta comunhão com Deus para, num momento como esse, poder clamar ao Senhor e ver a resposta. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Nós vamos pedir ao presbítero Israel para estar orando ao Senhor neste momento. Muitos irmãos estão fazendo seus pedidos de oração pelas redes sociais para que a bênção de Deus possa alcançar os nossos queridos irmãos. Aquela oração que o amigo fez pelo outro, empresta-me 3 pães. Vamos orar por milhares de amigos que estão nos ouvindo. Pai querido, Deus eterno, neste momento, Senhor, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, te pedir, de forma inclusive bem específica, por cada um dos teus filhos que nos ouvem, que nos escutam, ó Senhor, a cada um que está fazendo seus pedidos de orações, atenda as suas petições, conforme o seu querer e a sua vontade. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo isto, ó Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus quiser, no próximo sábado, às 5h30 da tarde, estaremos de volta ao programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.